Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, que na verdade não terá imagem, né? Porque eu não vou conseguir gravar um vídeo com a minha cara na tela, eu vou apenas passar o áudio para vocês. Eu quero retomar um assunto que eu já tenho tratado com vocês sobre fundos de investimento imobiliário, que na minha opinião, dentro da renda variável, é uma das melhores, né? Uma das melhores opções e uma das mais fáceis também, né? Para a gente entender. Então vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários e nesse vídeo, como você já deve ter visto no título, eu quero ajudá-los a entender um pouco melhor como a gente faz para montar uma carteira de fundos imobiliários, beleza? Antes da gente ir para o vídeo, aquela recomendação de sempre, né? Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais se você acredita que esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo, isso nos ajuda bastante, né? O algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é importante para você e para outras pessoas. Lembre de dar aquela curtida e se ficar alguma dúvida, vai nos comentários e interage com a gente, que eu quero muito saber qual é a sua opinião sobre o que nós estamos tratando aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Beleza, fundos imobiliários, agora vai, né? Vou tentar ajudá-los de alguma forma. É claro que eu não sou o senhor de todo conhecimento, mas já tenho alguma caminhada aí no mundo dos investimentos e sobre fundos imobiliários também. Lembrar vocês que eu tenho um podcast também, quem não conhece, quem ainda não é inscrito no meu canal, eu tenho um podcast no Spotify que atualmente está meio parado porque eu não estou conseguindo muito tempo, mas eu tenho um podcast em que eu falo sobre fundos imobiliários, eu analiso o relatório gerencial de todos os fundos imobiliários que eu possuo na carteira atualmente, ok? Então, se você tiver interesse, quer entender um pouco mais sobre fundos imobiliários ainda mais a fundo, vai lá no meu podcast, nas minhas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Nas plataformas de podcast, no Instagram e no YouTube você consegue nos achar. É só colocar Investir do Bem, a nossa hashtag IBSA3 que você consegue nos achar, ok? Então vamos lá. Aqui, como eu coloquei na tela para vocês, em letra miúda, mas é importante ressaltar, né? Muito recentemente a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela veio a público falar sobre a questão desses canais, né, da internet que tem se popularizado sobre recomendação de compra e venda de um ativo. E a gente tem que ressaltar, nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda. Se você quer recomendar um ativo de compra ou venda de algum ativo em algum canal, em algum lugar, para um amigo, enfim, para quem quer que seja, você tem que ter a habilitação do CNPI, ok? Então lembrem-se disso, nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda para vocês. A minha estratégia aqui é a inteligência que você precisa ter para selecionar os melhores fundos imobiliários, tudo bem? Então, antes da gente passar para o vídeo propriamente dito, quero lembrar você que está vendo esse vídeo, né, que está ouvindo a minha voz aqui, do seguinte: eu tenho um vídeo no canal em que eu respondo todas as perguntas que estão na tela, ou seja, eu fiz um vídeo condensado sobre o que é importante que você entenda de início sobre fundos imobiliários. E que perguntas são essas, Gleison? Então eu respondo essas perguntas que estão em tela, né? O que são fundos imobiliários? O que são fundos de investimento imobiliário? Aqui eu coloquei só fundos imobiliários, mas entendam como. Como funcionam os fundos de investimento imobiliário, né? Como é que funciona esse mercado de fundos de investimento imobiliário? Qual é o papel da gestão dos fundos de investimento imobiliário, né? Quais são os tipos de fundos imobiliários, ou seja, quais são os tipos de FIIs, a sigla, né, para Fundo de Investimento Imobiliário. Outra pergunta também: é seguro investir em FIIs? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens dos FIIs? Investir em FIIs ou comprar imóveis, o que vale mais a pena, né? Eu também procurei responder essa pergunta nesse vídeo. Eu vou colocar ele, enfim, sei lá, se eu conseguir colocar em um card, se eu conseguir colocar na descrição, eu vou colocar para vocês, mas saiba que no meu canal do YouTube tem lá para vocês um vídeo falando sobre todas essas perguntas aí. Outra pergunta: como que eu faço para escolher um FII? Então lá eu dou as linhas gerais da situação. E como investir em FIIs, que é o mais fácil, né? Então aqui eu dei meio que um grande passo a passo, né, para a gente, o que você precisa saber para começar a investir em fundos imobiliários. Então a temática desse vídeo é para aquele investidor bem iniciante mesmo, ou seja, aquela pessoa que quer realmente começar a investir em fundos imobiliários e ela tem a mínima noção do que ela está fazendo, ok?
Então vamos lá, a minha estratégia, a minha ideia nesse vídeo é como montar uma carteira de FIIs. E aí, antes da gente passar para o próximo slide, em que, por assim dizer, eu daria a minha estratégia para você investir em FIIs, primeiro, o ideal é que você veja o vídeo anterior e, de fato, que você domine todo o conteúdo do vídeo anterior. Por quê? No vídeo anterior, voltando aqui aos slides, eu respondo essas perguntas e elas são, de certa forma, o grosso que você precisa dominar para investir em fundos de investimento imobiliário. Então é importante que você entenda, não diria no detalhe, mas que você entenda o grosso dessa situação aqui. Porque só entendendo todas essas perguntas aqui você é capaz de montar uma estratégia, ou seja, você é capaz de começar a montar uma carteira de FIIs. Gleison, tá, eu estou começando agora, mas eu quero entender o que é uma carteira de FIIs. Uma carteira de FIIs você pode imaginar como a sua carteira que você tem no seu bolso. Ou seja, dentro da sua carteira você tem o seu documento de identidade, você tem os seus cartões de crédito, você tem as notas de papel em dinheiro, então ali você tem uma série de coisas dentro da sua carteira. E no mundo dos investimentos nós temos essa ideia, né? Minha carteira de ações, minha carteira de ETFs, minha carteira de FIIs. E aí fica até a pergunta para vocês, se vocês querem que eu fale sobre a minha carteira de ações, a minha carteira de ETFs, que são os investimentos lá fora, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo falando sobre isso. Então uma carteira de FIIs eu quero comprar diversos FIIs e eu quero colocá-los juntos, ou seja, eu quero colocá-los dentro de uma carteira. Então uma carteira de FIIs nada mais é do que é como se você fosse a um shopping center e você escolhesse quais são as coisas que você quer comprar dentro do shopping center e você voltaria com isso para casa. Basicamente seria isso, né? Então a sua carteira de FIIs você está montando o que nós chamamos de portfólio. Portfólio imagine você que você quer investir no Tesouro Direto, em CDBs de bancos, comprar fundos de investimento imobiliário, você quer comprar ações aqui no Brasil, você quer comprar ETFs lá fora, e aí isso seria o seu portfólio, ou seja, a sua alocação total, tudo que você tem investido. E aí dentro do seu portfólio total você tem carteiras, né? Dentro do meu portfólio eu tenho carteira de ações, eu tenho carteira de FIIs. Então quando você vai montar a sua carteira de FIIs, você tem que ter uma coisa que é muito importante para montar uma carteira de FIIs, que seria basicamente qual é a minha estratégia. No mundo dos investimentos, nós só temos resultado com grande consistência, com consistência ao longo do tempo, quando nós temos uma boa estratégia. Isso é fundamental que nós que a gente consiga entender, né, essa ideia. Mas o que vem a ser uma estratégia, Gleison? A estratégia por trás de uma carteira de FIIs, ela basicamente como é que eu respondo a todo e qualquer cenário possível. E aí, para a gente falar sobre estratégia na hora de montar uma carteira de FIIs, é bom que a gente lembre, que a gente pegue aqui o atual cenário de 2020. Então, nós sabemos o que aconteceu em 2020, o problema que se criou em março, né, de 2020. Então, ali em 2020, né, no início de março, ali quando nós começamos com esse big problema aí, né, esse problema grande, que é bom a gente não falar porque o algoritmo do YouTube entende o que a gente fala e ele pode não recomendar esse vídeo para outras pessoas. Mas nós tínhamos um grande problema e vamos imaginar que você montou a sua carteira de FIIs no início de março de 2020 e você não tinha uma boa estratégia. Ou seja, você comprou fundos de investimento imobiliário aleatoriamente e aí chegou 2020, março de 2020, você não tinha uma boa estratégia. O que poderia acontecer? Você poderia de repente estar muito concentrado em uma área só. Você poderia de repente ter comprado alguns FIIs que não tinham boa performance, ou seja, no curtíssimo prazo você viu de repente um fundo que estava pagando um ótimo dividend yield, mas aquele dividend yield não se sustentava, então é uma outra coisa que a gente tem que ver, né? Então você tem que entender que por trás da sua carteira de FIIs você tem uma estratégia. E qual que é a sua estratégia? Bem, a minha estratégia eu quero ter um investimento, minha estratégia vai ser investir em FIIs que me dê uma renda de forma consistente e que se sustente em todos os cenários. Então, para isso, quais são os fundos de investimento imobiliário que eu quero colocar na carteira? E aí que entra a ideia da sua estratégia. A minha estratégia vai ter exposição maior na área de logística, vai ter exposição maior, de repente, na área de escritórios, ou vai ter exposição menor na área de shopping centers. Qual é a sua estratégia?
E aí, para isso, você tem que, de certa forma, já entender quais foram as perguntas, né, que eu coloquei no vídeo anterior, que eu já citei aqui, que é importante que vocês vejam. Primeiro, procure responder todas essas perguntas que estão aqui elencadas, né? O que são fundos de investimento imobiliário, como funcionam os FIIs, é importante que se saiba, qual é o papel do gestor, os tipos de FIIs, é seguro investir nesse negócio chamado fundos de investimento imobiliário, quais são as vantagens e desvantagens de um FII, investir em FIIs ou comprar imóveis, como que eu faço para escolher um FII e como eu invisto em um FII, ok? Eu preciso responder essas perguntas e uma vez que eu começo a responder essas perguntas, de certa forma eu já sou capaz de montar uma estratégia. Então, depois que você montou a sua estratégia, que nós podemos fazer um vídeo só sobre a estratégia, que aqui a ideia do vídeo é como montar uma carteira atrás de uma carteira. Por trás de toda a carteira é importante que se tenha uma estratégia, mas a gente pode fazer um vídeo só falando sobre estratégias, porque não existe uma única estratégia vencedora de FIIs, ok? Eu tenho a minha carteira de fundos de investimento imobiliário, e aí você vai ver o canal B, ele tem uma outra estratégia, você vai ver o canal C no YouTube que tem outra estratégia, você vai ver um colega do Instagram, ele tem uma outra estratégia, ou seja, cada um tem a sua estratégia. Aqui eu quero apresentar para vocês a estratégia, talvez a estratégia mais básica, e com essa estratégia você já começa a voar, né? Ou seja, você já começa a entender o que são os fundos de investimento imobiliário. Beleza, e aí nós chegamos aqui, eu vou dar duas estratégias para vocês. A primeira estratégia aqui, olhando na tela, né? Então vamos lá. Aqui eu coloquei nomes fictícios, né, de fundos de investimento imobiliário. Caso você esteja chegando agora, não entende muito bem sobre fundos imobiliários, saiba do seguinte: todo fundo de investimento imobiliário, quando você entra em uma corretora para comprar, ele tem lá um ticker. E o que é o ticker? É o código que eu faço para identificar o fundo de investimento imobiliário dentro da corretora quando eu vou comprar, ok? Então, como é que funciona aqui no Brasil? Nós temos 4 letras, né, para identificar um fundo imobiliário e 2 números, que aí seria o número 11, tudo bem? Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês códigos, né, de fundos de investimento imobiliário que eles não existem, então, e aí eu coloquei aqui siglas que nos ajudam a entender. Beleza? Então lá naquele vídeo anterior que eu fiz, eu falo sobre os tipos de fundo de investimento imobiliário, e aqui eu vou falar como montar uma carteira. E quando você vai montar uma carteira, basicamente nós temos tipos de fundos de investimento imobiliário. E quais são esses tipos? Nós temos fundos de investimento imobiliário que são de tijolo, nós temos fundos de papel, nós temos fundos que são híbridos e nós temos fundos de fundos, ok? Então, rapidamente falando, os tipos de fundo. Fundo de tijolo, como nós sabemos, já podemos imaginar, né? Ou seja, são fundos de investimento imobiliário que eles compram imóveis físicos, ou seja, e aí a gente vai falar sobre as áreas que existem dentro dos FIIs de tijolo. Depois, nós temos os fundos que são fundos de papel, ou seja, são fundos que compram, né, a dívida de empreendimentos imobiliários. Então são certificados de recebíveis imobiliários. Então esses são os FIIs de papel. Ele não compra um imóvel físico, ele compra uma dívida futura de um imóvel que vai ser construído ou já foi construído. Depois nós temos fundos híbridos. O nome híbrido já ajuda a gente a entender, né, que são fundos que ele não tem uma estratégia específica. Ele não investe só em fundos imóveis físicos, ele não investe só em outros fundos de investimento imobiliário, comprando outras cotas, ok? Então, esse é uma classe um pouco mais difícil de se entender para o investidor iniciante, razão pela qual eu não indico para que de cara o investidor iniciante ele vá comprar um fundo de CRI, porque ele é um pouco mais complicado de se entender, tem algumas métricas mais difíceis de serem entendidas. Um fundo híbrido, ele ajuda bastante, porque como ele não tem uma estratégia definida, se eventualmente ele enfrenta um 2020 como nós estamos enfrentando agora, ele pode rapidamente fazer novas alocações, ou seja, mudar a sua estratégia de curtíssimo prazo, se ele entender que é necessário naquele momento. Ele pode mudar e de repente ele pode diminuir os seus investimentos em imóveis físicos e começar a comprar de repente CRIs ou começar a comprar cotas de outros fundos. Tudo bem? E por fim nós temos FIIs, que são FIIs de FOFs, né? Nós chamamos fundos de fundos. E o que é um fundo de fundos? Ele é um fundo imobiliário que ele compra cotas de outros fundos. Então a estratégia principal dele é
ele não compra diretamente o imóvel físico, mas ele compra cotas de fundos que podem comprar imóveis físicos, de fundos que podem comprar papéis ou de fundos que podem ser híbridos. Então esse é o grosso da situação. E aí, falando sobre fundos, né, dentro dessa estratégia que eu montei aqui para vocês, eu coloquei o seguinte: como eu falei, nós temos fundo de tijolo, e dentro dos fundos de tijolo, que são os fundos de investimento imobiliário que investem em imóveis físicos, ou seja, pode ser uma rede de supermercados, pode ser shopping center, pode ser logística. Logística, para quem de repente não esteja familiarizado, são grandes galpões logísticos, né? Os fundos, eles compram grandes galpões logísticos, e toda grande rede de supermercado, toda grande loja, ela precisa de um espaço físico para guardar os seus produtos. Então, os fundos de logística, eles servem justamente para isso, né? Então, quando nós estamos falando de fundo de tijolo, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: Laje 11, Shop 11 e Log T11, que aí seriam lajes, né, lajes corporativas, eu vou falar sobre isso. Shop 11 seria shopping centers e Log T11 seria logística. E aí o que nós temos? Laje 11 seria fundos de lajes corporativas. O que são lajes corporativas? Nós podemos imaginar aqui os fundos os FIIs que tem lajes corporativas. Essas lajes corporativas, elas são alugadas para Vale do Rio Doce, para Petrobras, para Coca-Cola. Então são lajes comerciais, ou seja, são grandes escritórios ou são lugares de repente de representação, né? Eu tenho uma empresa, a minha empresa é a empresa XCTP11, e aí eu preciso de um local físico, de um escritório físico para receber os clientes ou potenciais clientes, então eu preciso de escritórios para eu fazer as reuniões. Então existem fundos imobiliários no Brasil que eles são especialistas só em lajes corporativas. E aqui eu não vou dar exemplo, porque aí talvez não serviria ao propósito do vídeo. Depois nós temos, dentro ainda da categoria tijolo, né? Se nós pudermos imaginar que categoria tijolo, nós temos Shop 11 ou Shopping Centers, né? Shopping Centers nós brasileiros conhecemos muito bem aqui no Brasil, né? Então são fundos que a especialidade dele é comprar participação em shopping centers. Imagina aí qualquer shopping center perto da sua casa. Então, o fundo de investimento imobiliário, ele compra uma participação, ou seja, se aquele shopping center custa de repente 600 milhões, ele compra de repente 200 milhões e aí ele passa a receber participação naquele shopping. Ou seja, toda a receita, de 100% da receita gerada, ele vai receber 20%. Ok? E esse é uma das modalidades mais conhecidas e que mais sofreu durante o ano de 2020 pelos motivos que nós já sabemos bastante bem. Depois nós temos Log T11, que seriam os fundos de logística, tudo bem? E aí os fundos de logística são os fundos que melhor performaram talvez na bolsa, né? No período de 2020 foi justamente da área de logística. E aí, o que são os fundos de logística, Gleison? Imagine você que de repente pegamos aqui Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma grande lojas, né? Ela tem uma rede enorme de lojas no Brasil e ela tem exposição ao varejo também. Só que a Magazine Luiza, ela não pode guardar todo o seu estoque de repente dentro de uma única loja. Então o que ela precisa ter? Ela precisa de um galpão enorme para ela guardar os seus produtos. Então se lá a Magazine Luiza de repente ela venda iPhones, e aí ela tem de repente um estoque de, sei lá, vamos imaginar aí 50 mil iPhones, ou seja, onde ela vai guardar esses iPhones? Ou se ela tem de repente um estoque da coleção primavera-verão, enfim, imaginando aqui, acho que não é esse o foco da Magazine Luiza, mas imaginemos que ela tem um estoque de panelas elétricas para vender, ela precisa de um espaço físico para ela guardar esses imóveis. E aí eu disse para vocês também que a Magazine Luiza ela tem uma presença também no e-commerce, ou seja, a Magazine Luiza, quando ela vende um produto pela internet para os seus clientes, onde ela coloca os seus produtos para vender? Então, para isso, ela precisa de galpões logísticos. E é aí que entram os fundos de investimento imobiliário, com o que eu coloquei como Log T11, que não é um fundo de investimento imobiliário, ok? É só para representar a categoria, né, ou esse nicho dentro dos fundos de investimento imobiliário. Então, eles são responsáveis, né, esses fundos da área de logística, eles são responsáveis por comprar galpões logísticos e alugar, né, para esses inquilinos, que são grandes inquilinos, né? Então, esse foi um nicho, né, dos fundos de investimento imobiliário que em 2020 performou muito bem, porque muitos fundos de investimento imobiliário da área de logística, eles têm empresas que têm exposição ao e-commerce, então o e-commerce cresceu muito no período de 2020.
Depois nós temos aqui, eu coloquei como CRI 11, né? CRI 11 é o que seria o CRI 11? São fundos de investimento imobiliário que eles compram, né? Certificados de recebíveis imobiliários. E aí, certificado de recebíveis imobiliários é o que, basicamente, Gleison? É o certificado de recebíveis imobiliários, a gente pode imaginar aqui o seguinte, tentando ser o mais didático possível. Um fundo de investimento imobiliário, ele imagina o seguinte, eu sou uma construtora, eu preciso construir um prédio, de repente, de 20 andares, e eu vou vender esse prédio para pessoas, né? Perdão, imagina você que precisa comprar um apartamento para poder viver com a sua família ou viver sozinho. Então você compra esse apartamento para pagar em parcelas, de repente, em 20 anos. Então o prédio ele está sendo construído, de repente você compra o seu imóvel na planta, ok? E aí você tem 20 anos para pagar esse apartamento que você comprou. Então o CRI, o que ele faz? Como a construtora não vai receber todo o dinheiro do apartamento que você está pagando agora, o CRI justamente vai ter o lastro nessa dívida que você está emitindo. Então quando você está comprando seu apartamento, você tem ali um passivo, você não tem um ativo, né? Enquanto você não pagar o seu apartamento até o último centavo, aquele apartamento não é seu. Então o CRI, né, os fundos de investimento imobiliário, eles compram justamente essa dívida futura. Então aqui falando muito grosso modo, né, sobre os CRIs. Tudo bem? Lá no meu podcast eu falo sobre um fundo de investimento imobiliário que tem lastro, que ele compra, né, CRIs, que aí vocês podem entender um pouco melhor. Vai lá no podcast, Investindo Bem, hashtag BSA3 no Spotify, Google Podcast da vida, que lá tem um podcast que eu falo sobre essa área. E aí depois nós temos IBRI 11, que eu coloquei aqui, né, que são fundos híbridos. E aí o que são os fundos híbridos? Agora que nós já falamos, né, sobre fundos de investimento imobiliário na área de tijolo, já falamos sobre CRI, que é uma modalidade de fundos de investimento de papel, né, FII de papel. A gente chega nos híbridos e aí é mais fácil entender. O híbrido, como eu já falei para vocês, ele não tem uma estratégia única, ele não investe somente em shopping centers, ele não investe somente em lajes corporativas, ele não investe só em CRIs. Então, a natureza dele é ser exatamente isso. Ele vai determinar ali no seu estatuto como ele pretende fazer as suas alocações. Então ele pode, de repente, por ser híbrido, ele pode determinar que ele vai investir 20% em shopping center, 30% logística e 50% vai ser em lajes corporativas. Então ele não tem uma destinação específica, tudo bem? E aqui recomenda-se bastante cuidado, porque quando nós estamos falando de fundos híbridos, aqui o papel da gestão ela é fundamental, o papel da gestora é fundamental, porque a gestão ela tem que ser muito eficiente, porque em eventos muito estressantes da economia, se a gestão não for muito eficiente, a gente pode ter um grande desgaste dentro dos FIIs, tudo bem? E aí, por fim, e talvez mais importante, né, nós temos o FOF 11, que seria fundos de fundos. E aí o fundo de fundos também não é difícil de entender, e o fundo de fundos ele é o mais recomendado, eu tenho dito sempre que ele é o mais recomendado por investidor iniciante. E aí vamos entender por que ele é mais recomendado por investidor iniciante. O fundos de fundos, o FOF 11, que aqui não representa um fundo em específico, a característica dele é comprar cotas de todos os outros FIIs que estão na tela para você. Então vamos imaginar que o FOF 11 ele tem cotas, ou seja, ele compra participação no Laje 11, ele compra participação no Shopping 11, compra participação no Log T11, compra participação no CRI 11, compra participação no IBRI 11. Então o que ele faz? Ele compra cotas de outros fundos, e são esses outros fundos que vão trazer retornos para o FOF 11. Então esse é o mais indicado para o investidor iniciante, por quê? Quando nós estamos começando a investir em fundos de investimento imobiliário, nós ainda não temos aquela sabedoria necessária para a gente entender algumas dinâmicas dos fundos de investimento imobiliário, e também tem algumas coisas dentro dos fundos que a gente ainda não é capaz de entender. A gente não consegue entender ainda com muita clareza o que é vacância física, o que é vacância financeira, o que é de repente os tipos de modalidade de aluguel, né? Modalidade de BTS, modalidade sale e leaseback, enfim. Se vocês inclusive estão vendo esse vídeo, ouvindo o que eu estou falando, tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui, deixa aí nos comentários. Gleison, fiquei com uma dúvida aí sobre tal coisa que você falou e eu tento responder vocês em um momento oportuno. Tudo bem? Então,
Para quem está começando aqui, para montar, né, nessa primeira estratégia, você pode considerar todos esses fundos aqui, né, esses nichos dentro dos fundos imobiliários. Você pode considerar que a sua carteira inicial ela pode começar, né, a sua primeira estratégia ela vai ser dessa forma, ok? Então imaginando aqui que você tenha R$1.000 para investir. Geralmente quando nós temos R$1.000 nós não temos uma grana considerável para investir, mas já é possível a gente começar a investir. Então considere que se todos os meses você vai conseguir investir de repente R$150 por mês na sua carteira de fundos imobiliários, tudo bem? Se você está começando a investir, considere que você tem que ter uma diversificação não só no que nós chamamos de fundos de investimento imobiliário, mas também ações, renda fixa, tudo bem? Mas suponhamos que você invista R$500 por mês e desses 500 você vai destinar de repente R$200 ou R$150 para fundos imobiliários. Então considere montar essa pizza que você está vendo aí na tela, considere montar uma pizza tal como ela está montada para você aqui. Então de repente você vai pegar todo mês ali R$100, então no primeiro mês eu compro FOF 11, no segundo mês eu compro Laje 11, depois no terceiro mês Shopping 11 e assim sucessivamente. E considere também ter fundos de investimento imobiliário dentro de cada classe aqui, ter mais de um. E aí você pode perguntar para mim, tá, Gleison, mas aí qual a quantidade de fundos de investimento imobiliário que é necessário que eu tenha para ter uma boa diversificação? Aqui não existe uma resposta padrão, ok? Aqui existe o seguinte, o quanto você consegue acompanhar dos seus investimentos. Exemplo, eu atualmente tenho 11 fundos de investimento imobiliário na minha carteira. Eu considero que essa quantidade ela é muito grande, porque para mim em específico, que tenho outros compromissos no meu dia a dia, eu quase não consigo acompanhar os 11 fundos de investimento imobiliário que eu possuo na carteira. Tudo bem? Então, aqui você tem que entender que eu diria que de pontapé inicial, o ideal é que você tenha mais de 8 fundos de investimento imobiliário. Se lá no futuro você já entende muito bem o mercado imobiliário, considere diminuir. Tenha de repente 5 fundos de investimento imobiliário, 4 fundos, porque você já vai saber exatamente o que você está fazendo. Mas de início, vamos partir aí com um horizonte ideal de 8 fundos. Então, você pode de repente ter uma janela de 8 meses aí para você fundar, né, montar a sua carteira, e aí depois, ao longo do tempo, você vai perceber que recebendo os dividendos dos fundos imobiliários, você já não precisa mais tirar dinheiro do seu próprio bolso. As próprias cotas que você tem, elas já vão entrar naturalmente, né, as cotas dos fundos, elas vão pagar dividendos mensais para você, e você já vai ser capaz de comprar cotas com os próprios dividendos, ou seja, uma bola de neve que vai se montando e ela vai crescendo ao longo do tempo. Ok? Então, como segunda estratégia, e aí teria, né, uma outra segunda estratégia, que é o que eu coloquei para vocês aí. Estude e entenda o que você está fazendo. Ok? No início você pode eventualmente não fazer as melhores escolhas de fundos de investimento imobiliário, mas em um segundo momento, para você montar uma segunda estratégia, você já tem que partir disso. Eu preciso estudar e eu preciso entender o que eu estou fazendo. Investir em fundos de investimento imobiliário não tem segredo nenhum, mas exige de você um esforço muito grande. E essa tecla a gente tem que bater o tempo todo. Por que nós temos que bater? Por que eu bato nessa tecla? E os canais que são canais de investimentos no YouTube, Instagram, que são realmente comprometidos em dar uma educação financeira às pessoas, nós temos que ter sempre essa mesma pauta. É necessário que as pessoas estudem e elas entendam o que elas estão fazendo. O mercado bolsa de valores, renda fixa, na grande maioria das vezes o que a gente vê ou o que a gente acompanha do que a gente faz no nosso trabalho é um grande número de pessoas, né? A gente tem percebido um grande número de pessoas entrando na bolsa, mas elas estão preocupadas com o curtíssimo prazo. Ela não está preocupada com o que vai acontecer com o fundo que ela está comprando agora daqui a 6 meses, ela não está preocupada com o fundo daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então ela está preocupada com a janela de curto prazo ou médio prazo, o que vai acontecer de repente daqui a 8 meses, de repente no máximo a pessoa está preocupada com o que vai acontecer com o fundo daqui a 1 ano, 2 anos. Então é necessário que a gente tenha essa humildade de espírito para a gente sempre estudar e entender o que a gente está fazendo. E aí sim, quando você estuda e entende um fundo de investimento imobiliário, você é capaz de colocar ele dentro da sua carteira e você é capaz de responder por que é que ele está dentro da sua carteira. Então, como mensagem final, eu deixaria para você exatamente isso. Num primeiro momento, procura fazer o que nós chamamos de repente daquela estratégia mais básica, isso que eu trouxe aqui para vocês.
compra um fundo, de repente, de fundos, depois compra uma laje corporativa, depois compra um shopping center, depois compra um fundo de logística, de repente, e vai estudando e vai entendendo à medida em que você evolui. E depois, na sua segunda estratégia, você já será capaz de sozinho montar uma carteira que traga para você uma grande consistência, né, de dividendos, com bons fundos de investimento imobiliário que você de repente vai levar para o resto da sua vida. Tudo bem? Então, aqui para a gente finalizar, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu sei que eventualmente pode ficar dúvidas aí, né? Mas se ficou alguma dúvida, lembra de deixar nos comentários aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, ok? Lembra de trazer, lembre-se que todo o conteúdo que a gente traz aqui são conteúdos inacabados, ok? A gente não está trabalhando com a realidade finalizada, uma coisa pronta. Essa carteira, como eu montei para vocês aqui, ela não é uma coisa pronta, uma coisa finalizada. Lembra que você, a partir daqui, você pode mudar, você pode adequar isso daqui àquilo que traz maior satisfação para você, ok? Esse é só o pontapé inicial e tenho certeza que se você aplicar isso daqui que eu trouxe, você já vai conseguir ter uma boa carteira e ela vai conseguir trazer para você com consistência dividendos no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, se ficou alguma dúvida, vai nos comentários, conversa com a gente, lembra de compartilhar esse conteúdo se foi relevante para você e pode ser relevante para mais alguém. Lembra de curtir esse conteúdo, de nos seguir lá no Instagram, Investir do Bem, hashtag IBSA3, que lá eu posto conteúdo todos os dias sobre educação financeira, sobre as empresas que eu tenho na minha carteira, sobre fundos de investimento imobiliário. Tudo bem? Então, forte abraço a todo mundo, agradeço e até mais.